Eu sou médico neurologista, meu nome é Fernando Bermudes Cabral. Eu estou aqui para contar a história de uma paciente minha chamada Irene Pianissoli. Essa paciente já tem uma doença neurológica rara. E eu vou começar a contar a história, como procedeu esse diagnóstico e as consequências. A história começou quando a irmã dela me procurou no meu consultório particular, que eu atendia no norte do Espírito Santo, uma cidade chamada São Mateus, quando inicialmente me estabeleci lá. Ela veio em cadeira de roda pedindo um laudo para o INSS. Contudo, ao examinar essa paciente, eu identifiquei que ela tem várias alterações neurológicas. Ela tem um quadro de ataxia global extremamente importante, não consegue ficar em pé, não consegue caminhar, fica somente cadeira de roda e acamada, quadro de nistagmo, liberação piramidal. E no exame complementar dela, a tomografia da cabeça, mostrava uma atrofia do cerebelo. E ela me falou que existem vários membros da família acometidos e não havia um diagnóstico, ninguém sabia o que essa família tinha. A família tinha um diagnóstico popular, chamada família que ia para a cadeira de roda, porque essa é a evolução da doença. Várias pessoas foram com quadro evolutivo até precisar da cadeira de roda e futuramente evoluir a óbito. Então era uma família com várias pessoas acometidas que não tinham diagnóstico. Eu resolvi dar uma atenção mais cuidadosa para essa paciente e pedir para ela fazer um acompanhamento comigo para sair no diagnóstico, ou pelo menos tentar. Ela falou que ela teria dificuldade de vir, devido à dificuldade de deslocamento, dificuldade de fazer exames, que seria difícil vir acompanhar. Eu solicitei que outra pessoa da família que também tivesse sintomas acompanhasse comigo para dar o diagnóstico. Ela falou que uma irmã dela estava começando o quadro também, parecido com os outros irmãos, que ela poderia acompanhar. Eu pedi para ela vir. Passaram vários dias e ela não veio. Aí eu pedi para minha secretária ligar para ela e convocar a paciente. A paciente falou que está numa dificuldade financeira, está tendo dificuldade de juntar o dinheiro para pagar uma consulta. Eu falei que eu estava convocando o paciente, eu não queria o valor da consulta. Eu sabia da importância de dar um diagnóstico para essa família. Aí ela veio. Isso foi uma medida importante, porque a paciente poderia não voltar, né? Ela veio, eu examinei a paciente. Ela também, a paciente agora, a Irene, ela também tinha um quadro de ataxia de marcha, uma marcha dificultosa, tendências a quedas. Também tinham outros dados neurológicos, uma polineuropatia, uma alteração de sensibilidade nos membros inferiores, reflexos osteotendinos que a gente examina com martelo, um pouco aumentados, vivos globalmente, nistagmo e uma discreta oftalmoparesia. E ela também trouxe uma tomografia do crânio dela que também mostrava uma atrofia cerebelar. E ela me contou a história que o avô dela, a mãe e vários irmãos eram acometidos. Todos começavam em torno dos 20, 30 anos. O quadro era progressivo durante vários anos, evolui lentamente, evoluíam para a cadeira de roda, daí era uma chamada família que ia para a cadeira de roda, terminavam na cama evoluindo a óbito. Nessa situação eu pensei numa doença genética, que é transmitida de geração a geração, sem pular nenhuma geração. Isso caracteriza uma doença autossômica dominante. Nessa situação, uma suspeita de uma doença autossômica dominante, com ataxia, atrofia cerebelar, a gente deve pensar numa doença chamada ataxia espinocerebelar. São doenças neurológicas raras, difíceis de dar diagnóstico. Atualmente existem 40 tipos de ataxias espinocerebelares. Logo vão surgir mais, que a cada dia surgem novas doenças, ataxias espinocerebelares, todas descobertas com teste genético.
Além disso, existem várias outras doenças que simulam, que parece ataxia espinocerebelar. Então é um diagnóstico bem desafiador. Nesse sentido, eu percebi que eu não ia conseguir firmar o diagnóstico nessa paciente. Eu resolvi encaminhá-la para um setor com maiores recursos para poder dar o diagnóstico nela. Eu encaminhei para onde eu fiz a minha formação em neurologia, para a Unifesp, para a Universidade Federal de São Paulo. Solicitei os meus preceptores, Dr. Orlando Barsottini, Dr. José Luiz Pedroso, que são os dois neurologistas responsáveis pelo ambulatório de neurologia geral e setor de ataxias, que pudessem receber essa paciente, mesmo ela sendo de outro estado. Ela não é de São Paulo, ela é do interior do Espírito Santo. Pudesse atendê-la e pudesse avaliar a minha hipótese diagnóstica. Minha hipótese diagnóstica, a princípio, era ataxia espinocerebelar, particularmente do tipo 3. Inicialmente eu pensei. Por quê? Das ataxias espinocerebelares é a mais comum, e o quadro clínico dela, de autossômica dominante, atrofia cerebelar, polineuropatia, oftalmoparesia, poderia sugerir essa doença. Apesar de várias outras ataxias espinocerebelares podem dar um quadro parecido também. Encaminhei, a paciente foi recebida, foi muito bem atendida, levantaram outras hipóteses, como seria o esperado, doença difícil, né? Várias hipóteses sempre são levantadas. E conseguiram solicitar um teste genético, que é um teste difícil de fazer, são poucos laboratórios, um teste muito caro, e confirmou a doença espinocerebelar tipo 3, ou doença de Machado-Joseph. Falar um pouco agora sobre a doença. O que é ataxia? A ataxia em si não é uma doença neurológica. Ela é um sinal, um sintoma, sinal de doença neurológica. Ou seja, ela representa uma doença neurológica. Ela em si não é doença, ela representa alguma doença. Muitas doenças neurológicas dão ataxia. São várias. Qual que é o quadro da ataxia? A ataxia corresponde a uma descoordenação dos músculos agonistas e antagonistas na execução do movimento. Isso leva a uma decomposição dos movimentos finos. Ou seja, eu vou falar um pouco mais fácil agora para entender. Ocorre uma descoordenação do movimento. O paciente tem dificuldade na execução do movimento. Pode ter uma dismetria, ou seja, uma dificuldade a alcançar o alvo corretamente. Consequentemente, ele tem dificuldade de alcançar algum alvo quando tentar pegar um objeto. Pode ter nistagmo, alterações visuais, embaçamento visual, uma ataxia de marcha, uma dificuldade de marcha, parece que um bêbado andando, fica cambaleando de um lado para o outro, com tendências a quedas. Esse é um quadro global de ataxia. Tá? Isso representa uma ataxia. Agora, ataxia espinocerebelar tipo 3. O que é isso? Ou doença de Machado-Joseph. Isso é uma doença hereditária, genética. Ocorre uma alteração numa parte do cromossomo 14, responsável por... Ocorre uma multiplicação do trinucleotídeo CAG. Isso leva a uma proteína alterada, chamada ataxina 3, que é para corresponder à doença ataxia espinocerebelar tipo 3, ataxina 3. Ocorre um acúmulo dessa substância nas células seletivadas, e as células vão morrendo aos poucos. As principais células acometidas são as células do cerebelo. Consequentemente, dá uma atrofia cerebelar. Isso leva ao quadro da ataxia. Além disso, outros locais do sistema nervoso também são acometidos. Os núcleos da base, ponte, medula. Mas o principal são as células do cerebelo, as células de Purkinje. Essa doença, ela tem uma história curiosa. A suspeita é que ela surgiu na Ásia,
há mais de 7.000 anos. Ocorreu alteração no cromossomo 14 e algumas famílias se espalharam pelo mundo levando a doença. E outra família teve alteração também, a família proveniente do arquipélago das ilhas de Açores, de Portugal. A história do diagnóstico dessa doença começou quando 3 famílias provenientes de Portugal foram para os Estados Unidos e as 3 não tinham relações, não se conheciam, e as 3 tinham ataxias e foram avaliadas por neurologistas e deram diagnóstico de novas doenças. Doença de Machado, doença da família Joseph e da família Thomas. Posteriormente, um grupo de pesquisadores foi para o arquipélago das Ilhas de Açores e investigaram melhor. Identificaram que, na verdade, não eram 3 doenças, era uma doença só, se manifestando de 3 formas diferentes. Daí surgiu uma nova doença na literatura médica, a doença de Machado Joseph, posteriormente chamada de ataxia espinocerebelar tipo 3. Como falei, as ataxias espinocerebelares são em torno de 40, e além disso, várias outras doenças dão um quadro parecido. E para tornar mais difícil ainda o diagnóstico, a própria ataxia espinocerebelar tipo 3, ela tem 4 formas. Então, realmente é um diagnóstico um tanto desafiador. Bem, quando eu fiz a residência, que eu rodava no ambulatório dos meus preceptores da Unifesp, eu vi alguns pacientes com ataxia espinocerebelar, outras doenças raras, se manifestando parecido. E eu lembro que o diagnóstico, na maioria das vezes, era bem difícil de dar. Demorava muito, consulta muito demorada, exame físico cuidadoso, examinar vários membros da família, exames complementares, tentar fazer o diagnóstico diferencial de várias doenças parecidas. Geralmente, o diagnóstico difícil. E essa é a beleza da neurologia. O neurologista, ele é treinado para captar dados, detalhes da história do exame físico do paciente para tentar tirar o diagnóstico. Alguns detalhes, a gente consegue dar o diagnóstico de alguns detalhes. E esses detalhes são importantes nesses casos de ataxia espinocerebelar, já que são muitas. A maioria das doenças não é possível confirmar. É apenas pelos dados clínicos e de imagem. Bem, essa paciente, ela me surpreendeu. Ela reagiu ao diagnóstico de uma forma surpreendente. Eu imaginei que essa paciente ela ia entrar em depressão e ficar desanimada por receber o diagnóstico de uma doença rara, até então sem cura. E eu já vi vários pacientes entrarem em depressão com um diagnóstico assim que dá para se entender perfeitamente isso. Contudo, ela agiu de uma forma completamente diferente. Ela resolveu estudar sobre a doença, entender o que estava acontecendo, não se entregou, mudou de vida, conheceu outras pessoas com doença parecida pelo Brasil, estudou e escreveu um livro de poemas chamado Muito Além da Ataxia, que é um livro que traz poemas com palavras muito positivas, palavras boas, que nos impulsionam no dia a dia, palavras de positividade. Inclusive, ela emite todo dia pelo celular, no WhatsApp, textos dela mesmo, que ela não copia, ela inventa, textos bem positivos, que falam uma boa relação com Deus, ter uma vida melhor,
cuidar das pessoas, perdoar, e sempre são palavras muito bem positivas. Eu fiquei muito impressionado com essa paciente por conta dessa reação dela. É muito comum na ataxia espinocerebelar o paciente se manifestar com um distúrbio de humor, que são alterações não motoras. Inclusive, a família do Guilherme Caran, aquele ator, ele também tinha essa doença, ele teve um quadro de depressão, faleceu, e várias pessoas da família também têm um quadro desta mesma doença. Então ela não seguiu esse caminho, ela seguiu por um caminho de positividade. Eu queria falar que eu aprendi muito com essa paciente na questão do diagnóstico. Como falei, o neurologista ele é treinado para dar diagnóstico, é um médico especialista em diagnóstico. A gente consegue pegar detalhes no exame físico, na história, para conseguir tirar o diagnóstico. Essa é a maior beleza da neurologia. Contudo, quando na minha residência eu vi vários diagnósticos brilhantes sendo dados, depois o paciente é encaminhado para um acompanhamento multidisciplinar. Fisioterapia, fono, algum remédio, que são tratamentos muito importantes, mas que não mudam a sobrevida. Saíram diagnósticos belíssimos, mas com prognósticos muito ruins. Isso me desanimou um pouco. Questão de estudar muito, saber muito doenças raras e não ter um benefício para o paciente. Contudo, eu aprendi com essa paciente o poder do diagnóstico. O fato deles terem um nome de uma doença agora, não ser chamada família que vai para a cadeira de roda, mas ter um nome e saberem a doença que estão lidando, isso mudou completamente a vida da Irene e da família dela. Agora eles podem se planejar, podem receber uma orientação genética, tá, de como a doença é transmitida, o risco de transmitir para os outros membros, para os filhos. E o poder diagnóstico nessa família me surpreendeu bastante. A família reagiu de uma forma bastante positiva, no sentido de tornar a vida bem melhor. Bem, gostaria de parabenizar essa paciente, a família dela, por reagir assim. E deixar um conselho para as outras pessoas que estejam com um quadro de ataxia, que procurem um médico, principalmente um neurologista, que pode ser um sinal de uma doença grave. Pode não ser doença, mas pode ser uma doença grave, então procure um médico. Ok, este foi o meu depoimento.